Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Eu quero mencionar que esse estudo de que o universo é finito já tem muitos e muitos anos, como eu vou explicar durante a palestra, mas a motivação para hoje é um artigo que saiu há 2 semanas, com a última medida do Planck, tá? Esse satélite Planck mediu então a idade com maior precisão, 13,75, mais ou menos 0,08 bilhões de anos. Tá? Então, o universo tem uma idade, está bem medida, tá? O resultado publicado agora, 2 semanas atrás, e a pergunta para vocês é o que havia antes. Ele tem uma idade, portanto tem um tempo determinado, então é isso que eu quero discutir durante a palestra. E para completar os resultados, em fevereiro deste ano, foi publicado pela primeira vez a descoberta, a medida direta de ondas gravitacionais, provando que a relatividade está correta. Então eu vou juntar as duas coisas, a idade e a relatividade geral, para mostrar que o universo é finito também no espaço. Então, em setembro de 2015, foi medido pela primeira vez diretamente a alteração do espaço-tempo pela colisão de 2 buracos negros a uma distância de 1,3 bilhões de anos. A perturbação veio vindo durante esses 1,3 bilhões de anos e chegou aqui no dia 14 de setembro de 2015. Ela dura menos de 1 segundo. Então ela viajou 1,3 bilhões de anos e foi medida aqui. Se ela tivesse ocorrido alguns anos antes, ela não teria sido medida. Tá? Porque o equipamento só ficou pronto em julho do ano. Na verdade, era o primeiro mês de medidas desse novo equipamento e ele já conseguiu medir e eu vou mostrar daqui a pouco mais um. Tá? Então, o que estava sendo medido, eu falo um pouco mais daqui a pouco, é a distância entre 2 braços de 4 quilômetros de distância, a interferência da luz batendo nos espelhos. Se o espaço-tempo não mudasse, a luz estaria sempre fora de fase, e no momento em que o espaço-tempo muda, ela entra em fase. É isso que o detector mede. Tá? Eu falo um pouquinho mais. Aqui estão os 2 braços, cada um com 4 quilômetros. Então o laser manda um sinal, ele bate no espelho e volta. E como a fase foi alterada aqui no começo, ele devia estar sempre fora de fase, nunca ter sinal medido, e o que foi medido é esse sinal que está mostrado aqui. Então eu quero falar então no universo como um todo. Então aqui está a localização da Terra dentro do universo. A Terra é um planeta do Sistema Solar, o Sol é a estrela do Sistema Solar, o Sol é uma das 200 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea, a nossa galáxia. A Via Láctea faz parte de um aglomerado de galáxias que tem o singelo nome de grupo local de galáxias, aproximadamente 50 galáxias. O grupo local de galáxias faz parte do superaglomerado de Virgem, com cerca de 4.000 galáxias. E o superaglomerado de Virgem faz parte do universo. Não existe estrutura maior do que o superaglomerado de Virgem, já é o universo como um todo. Tá? Então eu vou falar do universo. Tá? Primeiro, então, lembrando, são 2 fotos da nossa galáxia Via Láctea. Quando a gente faz uma foto como esta aqui, tirada no Chile, junto do VLT, Very Large Telescope, no Chile, no Atacama, uma lente, nesse caso aqui, uma lente de observa o céu inteiro. Tá? Então ela está mostrando tudo que está acima do horizonte e dá para ver então esta faixa de luz que atravessa o céu e ganhou o nome já na antiguidade de Via Láctea, porque parece um rio de leite. Né? Então é isso que está aqui. E
nessas duas fotos mostram tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte, ou seja, se eu caminhar na Terra sempre reto, eu vou voltar para o mesmo local e a faixa atravessa o céu inteiro, indicando que nós estamos dentro da galáxia, porque em qualquer ponto que eu vejo da Terra, eu sempre enxergo essa faixa no céu, a Via Láctea. Em 1610, o Galileu pela primeira vez colocou um telescópio mirando a Via Láctea e ele descobriu que a Via Láctea é composta de milhares de estrelas. Na verdade, o número atual são 200 bilhões de estrelas, mas em 1610, quando o Galileu então publicou o seu livro chamado Sidereus Nuncius, demonstrando que a Via Láctea era cheia de estrelas, imediatamente o Johannes Kepler publicou um livro dizendo: mas o céu é escuro e, portanto, o universo é finito. Então, antes do Galileu, a gente não sabia que a Via Láctea era composta de muitas estrelas. Em 1610, então, ele apontou o telescópio, viu que era composto com muitas estrelas, e o Kepler, eu vou falar logo a seguir, ele já tinha estudado como é que a luz decai com a distância. Ele disse: se o universo fosse infinito, ele não poderia ser escuro. Tá? Vocês todos sabem que de noite o céu é escuro, e isso então foi usado em 1611 para demonstrar que o universo é finito, e a gente não mudou de ideia até hoje, mas eu vou mostrar mais detalhes. Então, uma pergunta que o Johannes Kepler não podia responder naquela época é: se eu colocar uma câmera fotográfica olhando para o céu durante muito tempo, o olho humano só integra durante um 30º de um segundo. Então, se a luz continuar sendo emitida, eu vejo a luz, mas eu não acumulo luz no olho. Ele tem um tempo de exposição de um 30º de um segundo. Então, o que acontece quando eu pego uma câmera fotográfica, abro o obturador e fico olhando para o céu o tempo todo? Se eu fizer isso aqui da Terra, a luz do Sol vai saturar totalmente a imagem, mas a gente faz isso com o telescópio Hubble, que fica olhando para o lado oposto ao Sol. Veja, e essa foto então mostra 2 semanas da câmera aberta para uma região que não se enxergava nenhuma estrela, e a gente enxerga muitas estrelas, muitas galáxias, mas o céu continua sendo escuro. Então, o céu é escuro e não é o limite do olho humano. Ele é escuro, e o que o Johannes Kepler disse é: se o universo fosse infinito, cheio de estrelas, em cada direção que eu olhasse, algum dia ia ter uma estrela. Tá? Se o universo é finito, como esta caixinha aqui, eu olho nessa direção, não tem nenhuma estrela ou galáxia. Se ele é infinito, ele vai ter que encontrar algum dia uma galáxia naquela posição. Tá? Então, em 1611, o Johannes Kepler, sabendo que o Galileu tinha dito que a nossa galáxia era cheia de estrelas, ele disse: mas o céu é escuro e, portanto, o universo é finito. Tá? O exemplo mais fácil da gente pensar é uma floresta. As pessoas se perdem na floresta porque não conseguem enxergar através das árvores. Então aqui tem uma foto mostrando que é um dia com luz, e nessas direções aqui a gente não enxerga a luz, porque tem uma árvore. Embora as árvores não estejam coladinhas umas nas outras, senão elas não teriam copa, tá? As árvores não estão coladinhas uma na outra. Uma floresta a gente denomina quando em qualquer direção que eu olhe eu enxergue uma árvore. Tá? Embora as árvores estão separadas, com o maior número de árvores, eu vou alguma hora encontrar uma árvore. Isso aqui, de novo, é uma foto, não é um desenho, mostrando que eu não enxergo luz vindo daqui, enxergo luz vindo daqui. Então, em qualquer ponto dessa direção, tem uma árvore, e, naturalmente, a floresta não é infinita, mas a gente sabe mais ou menos o tamanho de um tronco de árvore e o espaçamento entre as árvores,
dá para calcular quando, com árvore suficiente, em qualquer direção que eu olhe, eu vou encontrar uma árvore. A mesma coisa acontece, então, no céu. Se o universo fosse infinito, em toda a direção que eu olhasse, eu encontraria uma galáxia ou uma estrela. E o que o Johannes Kepler tinha calculado, demonstrado em 1604, é que o brilho das estrelas cai com o quadrado da distância. Se eu coloco a mão perto de uma lâmpada, é muito quente, eu vou afastando a mão e o calor diminui, porque a energia vai se espalhando pela área. Então, em 1604, o Johannes Kepler calculou. Pega uma estrela como o Sol, ela emite luz em todas as direções, e eu coloco esferas a distâncias diferentes da estrela, e eu vejo que a energia que passa pela primeira esfera vai passar pela segunda esfera, vai passar pela terceira, e assim por diante. E a área da esfera cai com o quadrado da distância. Tá? Quanto maior a distância que eu tiver, maior é a área. Então, a energia que está passando por cada um desses quadradinhos é menor, porque a mesma energia que passa aqui, vai passar aqui, e a área é maior. Então, em 1604, Johannes Kepler deduziu isso. O brilho de uma estrela é igual ao brilho na superfície da estrela, dividido por 4πr, onde R é a distância estrela ao quadrado. E o número de estrelas aumenta com volume. Então, o aumento de volume é 4πr ao quadrado vezes o ΔR, a distância entre as camadas. Tá? A matemática não é importante, mas o brilho cai com a distância e o número de estrelas aumenta com a distância. Quanto maior o volume que eu tiver, maior vai ser o número de estrelas. Quando eu multiplico esses dois números, me diz que o brilho de uma estrela, o brilho do céu, se o universo fosse infinito, seria proporcional, igual à intensidade na superfície de uma estrela. E, portanto, nós não estaríamos aqui. A temperatura na superfície do Sol é 5.400 Kelvin, derrete tudo, até chumbo. Certamente a gente não poderia viver num universo que tivesse 5.400 Kelvin em todos os pontos. Então, o fato de nós estarmos aqui já prova que o universo é finito. Não tem estrelas aumentando para sempre. Tem um certo tamanho do universo e depois disso não tem mais estrelas. Tá? Então foi demonstrado em 1604 e continua valendo. Tá? Isso voltou a ser discutido. Aqui tem a matemática, só para quem tiver muita curiosidade. Eu calculo o tamanho de uma estrela, calculo a separação entre as estrelas e calculo qual é o tamanho necessário para que o céu esteja cheio de estrelas. A resposta é 4 vezes 10 na 15 anos-luz, ou seja, 300.000 vezes maior do que aqueles 13 bilhões de anos-luz que eu coloquei no começo. Então, naturalmente, a floresta não é infinita, mas a gente não enxerga porque tem o tamanho das árvores e o número de árvores. Da mesma maneira, se o universo fosse 300.000 vezes maior do que é, a gente não estaria aqui, porque o céu seria todo brilhante e a temperatura em qualquer ponto do universo seria 5.400 Kelvin. Ponto. Já terminei a palestra. Então, eu quero agora relacionar um pouco com a relatividade geral. E começa, então, em 1929, este coronel do exército americano voltou da Primeira Guerra Mundial, chamado Edwin Hubble, e tinha sido construído o maior telescópio até então, esse telescópio de 2,5 metros de diâmetro, no Monte Palomar. E ele, olhando por esse telescópio, ele conseguiu enxergar uma estrela na galáxia mais próxima de nós, chamada Andrômeda, provando que a galáxia não era parte da nossa galáxia, porque tinha também estrelas e foi possível medir a distância. A galáxia estava a 2 milhões de anos-luz de distância e ele então viu que existiam outras galáxias além da nossa. O que eu estava tentando mostrar ali era o efeito Doppler. Então,
Mas vocês todos conhecem o efeito Doppler, quando uma sirene qualquer vem se aproximando da gente, o som fica mais agudo, e quando se afasta da gente, fica mais grave. Então, isso porque quando as ondas estão se aproximando, as ondas de som estão se aproximando de nós, elas ficam mais perto, isso chama-se agudo no som. Então, um objeto que está se movendo na nossa direção tem o som mais agudo, e quando está se afastando, ele fica mais grave. Tá? No caso da luz, isto chama-se azul. Quando o objeto está se aproximando de nós, o objeto fica mais azul. Quando ele está se afastando, fica mais vermelho, porque o comprimento de onda da onda vermelha é maior. Então, o Hubble, em 1929, ele mediu a velocidade das galáxias, medindo como é que a luz se deslocava para o vermelho. Tá? Então, a luz das galáxias estava se afastando de nós, ele mediu a velocidade, medindo o efeito Doppler, e ele conseguiu medir também a distância. Então, nesse eixo eu tenho distância, e nesse eixo eu tenho velocidade. Tá? Então, em 1929, usando esse maior telescópio existente até então, ele mediu a distância das estrelas, das galáxias, e mediu a velocidade. E ele viu que quanto maior a distância, maior é a velocidade. Tá? Essa é a medida que ele fez com esse telescópio em 1929. E ele imediatamente entendeu que isso significa que o universo está em expansão. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo simplório de um bolo. Eu coloco um bolo no forno, coloco algumas passas no bolo, coloco ele durante 1 hora no forno e eu meço a distância entre as passas antes e a distância entre as passas depois. Qualquer passa, ou seja, não estou me pegando uma específica que esteja no centro do bolo, pegando uma distância entre uma passa qualquer e a outra. Então eu meço 3 passas. A primeira está a uma distância de 1 centímetro, a segunda está a uma distância de 3 centímetros e a terceira está a uma distância de 4 centímetros. Coloquei o bolo no forno, ele dobrou de tamanho. Quando ele dobrou de tamanho, a primeira passa passou a estar 2 centímetros, a segunda passou a estar 6 centímetros e a terceira passou a estar 8 centímetros. Quando eu calculo, então, a velocidade, o bolo ficou 1 hora no forno. Como é que é a velocidade? Tá? Então, mudou de 1 para 2, então a diferença é 1 centímetro em 1 hora. A velocidade foi 1 centímetro por hora. A segunda passa passou de 3 para 6, mudou 3 centímetros em 1 hora. Então, velocidade 3 centímetros por hora. E a última, que estava a 4, foi para 8, mudou 4 centímetros em 1 hora. Portanto, a velocidade 4 centímetros por hora. Então, se a velocidade cresce linearmente com a distância, significa que o bolo se expandiu. Como as galáxias aumentam linearmente a velocidade com a distância, significa que o universo está em expansão. Tá? Foi isso que o Hubble determinou em 1929. E ele também pôde medir, né, no nosso exemplo, quanto tempo leva para as passas passarem da distância em que estão atualmente até estarem todas juntinhas. Tá? O inverso, o bolo está crescendo, mas se ele está se movendo a 1 centímetro por hora, eu posso calcular quanto tempo ele levou para chegar no estado atual, que é este 1 centímetro, e, portanto, é o inverso, tá, da distância aqui dá meio centímetro por hora, o inverso dá 2 horas. Então, se eu colocasse meu bolo no forno ao contrário, em vez de aumentar o bolo, eu diminuísse o bolo, ele levaria 2 horas para virar um ponto. Tá? Tem alguns pontos importantes nesse exemplo aqui. Por que eu tive que colocar passas no bolo para fazer esse cálculo? Porque se tudo, inclusive as passas, aumentassem de tamanho quando o bolo expandisse, eu não conseguia medir nada. Eu tenho uma barra de 1 metro, e se a barra crescer junto com o universo, eu não sei. Então, as galáxias e nós não aumentamos com o tempo, apesar de alguns, como eu, engordarem com o tempo. Não é isso que eu estou falando. Tá? Eu não cresço com o tempo.
bem que eu queria, mas não adiantou. Né? Então, o tamanho das galáxias, dos planetas e das pessoas não aumenta com a expansão do universo. E as massas também não aumentam com a expansão do universo, nem com a expansão do bolo. Tá? Então, as coisas que são dominadas pela força gravitacional, como as pessoas, os planetas e as estrelas, não aumentam de distância. A distância entre os planetas e galáxias é que aumenta. Pela definição de velocidade, velocidade é da equação de Hubble, ou seja, do que o Hubble mediu, a velocidade aumentava com a distância e o h, que é a constante de Hubble, é quanto a velocidade aumenta com a distância. É a pendente da reta, ou seja, qual é o número que eu tenho que multiplicar este para dar este. Tá? Então é a constante h, a velocidade, a constante de Hubble. E a definição de velocidade é distância dividido por tempo. Quando eu junto essas duas equações aqui, eu obtenho tempo, é o inverso da distância, que foi a mesma coisa que eu calculei quanto tempo levava para as passas passarem a todas estarem juntinhas, era o inverso daquele meio centímetro por hora, que dava 2 horas. Da mesma maneira, a constante de Hubble aqui me diz quanto tempo levaram as galáxias para estarem todas juntinhas e separarem para a distância atual. Então, o universo está se expandindo. Mentalmente, eu posso passar o filme ao contrário e dizer, então, no passado, as galáxias estavam cada vez mais perto, porque atualmente elas estão se expandindo. Então, quanto tempo levou para as galáxias passarem de todas juntinhas num ponto até a distância atual? É o inverso da constante de Hubble, que o Hubble mediu, tá? E dá 13 bilhões de anos, que é o mesmo número que eu comecei a palestra, dizendo que a última medida do Planck é 13,75, mais ou menos 0,08 bilhões de anos. Tá? Então, o universo tem uma idade, e o que significa esta idade? Significa que o universo está se expandindo. No passado, todas as galáxias estavam juntas, e ele se expande até a posição atual, e vai continuar se expandindo. Tá? Por isso, o universo não é finito, no sentido de que ele vai continuar se expandindo. Mas ele tem idade e tem o tamanho. Então, se no passado todas as galáxias estavam juntinhas, o universo começa num instante que é chamado o Big Bang. Tá? Quando é que o universo começou? 13,75 bilhões de anos atrás, e todas as galáxias estavam no mesmo ponto, que é o que a gente chama, então, do Big Bang. Tá? E ele está se expandindo e vai continuar se expandindo, mas ele tem uma idade e um tamanho. Eu vou relacionar logo a seguir a idade com o tamanho. Em 1905, o Einstein escreveu a relatividade específica, propondo que nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. No vácuo, tá? Velocidade máxima, velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil km por segundo. Em 1916, ele generalizou a relatividade específica. Tá? Nós estamos fazendo, então, 100 anos. E ele escreveu essa equação de forma simples, mas intrinsecamente extremamente complexa, porque ela diz que o espaço-tempo é igual a uma constante vezes a energia. E mais nada. Ele não disse como é que é o espaço-tempo, ele não disse como é a energia. Ele só disse, o espaço-tempo é uma constante vezes a energia. E, desde então, muita gente trabalha em resolver essa equação. Tá? Tu pode escrever a forma do tensor espaço-tempo de qualquer maneira. A energia não pode ser escrita de qualquer maneira. A energia, tu tem que definir a menos de uma constante. Tu sempre pode somar uma constante, mas a forma como ela cresce não é aleatória. E, então, em 1916, ele escreveu essa equação, e em 1917 ele publicou o modelo cosmológico de Einstein, propondo que o universo
era estático. Em 1917, ele não tinha nenhuma motivação para achar que o universo estava em expansão. Lembra, o Hubble mediu em 1929. 12 anos depois, o Hubble mediu que o universo estava em expansão. Para que estas equações digam que o universo estava estático, tu tem que somar um termo na energia aqui, que o Einstein chamou uma constante cosmológica. Ele disse, se o universo é estático, ele não tinha motivação para achar que não fosse estático. Ele disse, se o universo é estático, eu tenho que somar na minha equação um termo de energia, porque a força gravitacional é sempre atrativa, então se tu coloca massa no universo, a força gravitacional vai fazer ele colapsar. Então, para fazer o universo estático, o Einstein disse, tem uma energia, que eu não sei o que é, que soma a energia, tá, que contrapõe a força gravitacional. Tá? Ele chamou de constante cosmológica. Em 1929, quando o Hubble mediu a expansão do universo, o Einstein disse, eu sou um burro porque eu devia ter predito que o universo não podia ser estático. As equações já diziam que o universo não podia ser estático, mas ele achava, do nada, que ele era estático, tá? Como os gregos imaginavam que o universo era uma esfera fixa, então estático. Tá? Mas as equações diziam que não podia ser estático, e finalmente a observação de 1929 provou que não, o universo não é estático, ele está se expandindo. Mas a outra parte da relatividade geral, ou seja, tirando a constante gravitacional, que depois, em 1998, a gente tem que colocar de novo, ou seja, mesmo quando errado, o Einstein estava certo, mas ele não sabia. Então, uma das previsões da relatividade geral é que a luz é atraída como força gravitacional. A luz não tem massa, a massa de repouso dos fótons é zero, mas o Einstein disse, quando escreveu as suas equações, que se tu tem duas estrelas lá no céu, duas estrelas, e o Sol passa nessa direção, não é entre elas aqui, simplesmente na direção das estrelas, a luz da estrela é atraída gravitacionalmente pelo Sol, e, portanto, o ângulo das estrelas muda. Então, eu meço duas estrelas lá no céu, e quando o Sol passa por essas duas estrelas, a distância entre as estrelas muda. É isso que diz a relatividade geral, porque o fóton, a luz tem energia, tá? E o Einstein ganhou o prêmio Nobel não pela relatividade geral, mas sim por esta equação. A energia do fóton é uma constante vezes a frequência. Quanto maior a frequência da luz, maior a sua energia. Mas o Einstein, além de escrever isso, ele escreveu isso aqui, que tem uma massa equivalente, energia é equivalente a uma massa vezes C ao quadrado. Então, embora o fóton não tenha massa, ele tem uma massa equivalente, é dada pela sua energia, dividido por C ao quadrado. Um corpo de massa equivalente sofre força gravitacional. E ponto. Portanto, o fóton sofre força gravitacional, ele é desviado gravitacionalmente pelo Sol ou por qualquer outra massa. Então, a primeira demonstração de que o Einstein estava correto, que a relatividade geral estava correta, ocorreu em 29 de maio de 1919, quando houve um eclipse. O Einstein diz que quando o Sol está na direção das estrelas, as estrelas mudam de posição. A gente não pode enxergar as estrelas, normalmente quando o Sol está numa direção, porque o brilho do Sol ofusca todo o céu, e a gente só pode observar quando ocorre um eclipse. Quando a Lua passa exatamente na frente do Sol, ocorre um eclipse, e a gente consegue enxergar as estrelas em volta do Sol. Então, tinha que ser feito a observação durante um eclipse. Aqui na Terra, como a Lua está muito perto de nós em comparação com o Sol, a Lua está a 384 mil quilômetros, o Sol a 150 milhões de quilômetros,
A Lua e o Sol só estão alinhados numa faixa de 270 quilômetros sobre a superfície da Terra. Se eu estou num outro ponto, a Lua e o Sol não estão alinhados. Por isso que é muito raro enxergar eclipse total do Sol, porque somente numa pequena faixa de 270 quilômetros, a Lua passa na frente do Sol. E ele dura só 7 minutos no máximo. Tá? Se eu estou aqui na Terra, a Lua passa e durante 7 minutos ela tapa o Sol e logo depois ela passa pelo Sol e não tapa mais. Então, somente numa faixa pequena a gente enxerga. No dia 29 de maio de 1919, ocorreu um eclipse que passava por esta faixa, então passando pela África, passando pela Ilha de Príncipe e passando por Sobral, no Ceará. Então, os ingleses, liderados pelo Eddington, mandaram 2 missões. Uma para a Ilha de Príncipe, com seus telescópios, para tentar medir a diferença da posição das estrelas quando o Sol passa pela frente das estrelas. Mandaram, então, 2 telescópios para lá, 2 telescópios para cá. Esta aqui é uma foto do jornal da época, mostrando os telescópios que os ingleses trouxeram para Sobral, no Ceará, em 29 de maio de 1919. Se vocês viram um filme chamado Terra de Areia, que tem uns caras de cartola no meio da areia, é esse evento que eles estão tratando, embora o filme não explique o que está acontecendo, eles foram literalmente para o sertão de Sobral, onde fazer as medidas, e eles levaram então esses 2 telescópios, um mais moderno para a época, de metal, e um de madeira, que era o velho, eles levaram só para garantir. Eles têm um telescópio novinho, esse de metal, e o eclipse ocorreu às 11 horas da manhã, no sertão do Ceará, onde é muito quente. O telescópio novinho de metal se deformou todo, as imagens ficaram um horror, e o telescópio que funcionou foi o telescópio de madeira velho, porque a madeira não expande muito com o Sol. Então, só este efeito levou 60 anos para ser explicado, até que eu escrevi um artigo dizendo: sertão do Ceará, às 11 da manhã, é quente. Tá? Não, por que o telescópio novo não funcionou? É só porque é sertão do Ceará, que não teve, os ingleses nunca tinham estado no sertão para saber como é que é quente. Então, eles mediram 7 placas fotográficas vindas de Sobral, e estava nublado lá na Ilha de Príncipe. Eles só conseguiram 2 fotos ruins na Ilha de Príncipe. Então, o evento que realmente provou que a relatividade geral estava certo foi as medidas no sertão do Ceará em maio de 1919. Tá? Isso aqui é uma cópia de uma placa fotográfica que foi feita pelo Observatório Nacional, que é o que coordenou a parte brasileira da expedição. Se vocês olharem com muito cuidado, vocês vão ver uma estrela aqui, outra estrela ali. Na verdade, tem 7 estrelas nessa placa fotográfica. Então, dá para medir a distância entre as estrelas e medir. Eles levaram 2 meses depois para o Sol sair da frente das estrelas, e eles conseguiram medir as estrelas e provando que a distância muda quando o Sol está nessa direção e quando o Sol não está. Então, eles demonstraram, tá, em 29 de maio de 1919, que a relatividade geral está correta, a luz sofre atração gravitacional do Sol ou de qualquer objeto muito massivo. Tá? Esta aqui é uma foto de 1979, do mesmo efeito, chamado lente gravitacional. Então, quando a luz é desviada por uma certa massa, e aqui está uma foto, e aqui está um desenho do que está acontecendo. Nós estamos aqui na Terra, olhando uma certa galáxia, e a gente enxerga outro objeto, na verdade é um quasar, que está atrás desta galáxia aqui, e a luz, em vez de seguir em linha reta aqui, ela é deformada e cai sobre nós. Então a gente enxerga este objeto, é o mesmo objeto, essas 4 imagens, é o mesmo objeto que está atrás desta galáxia.
Tá? Isso é uma lente gravitacional. Nesta imagem bem mais recente, se vocês olharem com muito cuidado, vocês vão enxergar a galáxia, que é o que está na frente do quasar que está lá atrás. E como a galáxia não é esférica, a imagem, a deformação na luz que ela causa não é esférica. Tá? E aqui tem um outro exemplo, existem 129 lentes gravitacionais já medidas, algumas poucas, 6, são esse chamado anel de Einstein. Tá? Se o objeto que está na frente é esférico e ele está exatamente alinhado com o objeto que está atrás, a luz do objeto que está atrás forma este anel. Tá? Então a gente não deveria estar enxergando isso aqui, porque este objeto está atrás deste objeto. Mas a gente enxerga por a deformação da gravidade, a posição do fóton, o fóton é atraído gravitacionalmente pela massa desse objeto e a gente enxerga quando não deveria enxergar. Aqui tem uma outra distribuição que não é esférica, então todos esses pedaços de coisa aqui são do quasar que está atrás desse objeto aqui. Tá? Então é só mostrando que a relatividade geral está correta. E eu vou falar agora um pouquinho mais de medidas mais precisas ainda da relatividade geral. Para isso eu vou mencionar brevemente evolução estelar. O que acontece com o Sol daqui a 6,5 bilhões de anos, quando terminar o combustível nuclear. Então as estrelas como o Sol e todas as estrelas que nascem com massa de até 10 vezes a massa do Sol vão gastar o combustível nuclear, transformar o hélio em carbono, primeiro o hidrogênio em hélio, depois o hélio em carbono, ejeta as camadas de fora e o que sobra é uma anã branca. As estrelas mais massivas, 10 vezes mais massivas do que o Sol, pelo menos, elas vão continuar as reações nucleares depois de formar o carbono e o oxigênio até o ferro. O ferro é o elemento mais estável da natureza, ele se quebra, a estrela explode como supernova e pode sobrar uma estrela de nêutrons. E se a estrela nascer muito massiva, com massa acima de 25 vezes a massa do Sol, ela vai fazer todas as reações nucleares até o ferro, explode como supernova e pode sobrar um buraco negro. Então, o buraco negro é, como o caso que eu mencionei antes, da observação do LIGO, mas eu vou mostrar agora, antes, 2 outros exemplos de aplicação da relatividade geral, um para uma anã branca e outro para uma estrela de nêutrons e, finalmente, para o buraco negro. Tá? Demonstrando que a relatividade geral está sempre correta. Então, começo com uma anã branca. Isso aqui é uma foto de uma anã branca no momento em que perde as camadas do lado de fora. Esse momento dura 100 mil anos, por isso a gente consegue fotografar, não é instantâneo. Então, dá para enxergar a estrela e a massa perdida pela estrela quando termina o seu combustível nuclear. Pois em 2012, o meu colaborador chamado James Hermes, esteve aqui no mês passado trabalhando com a gente, ele descobriu 2 anãs brancas, anã branca mais anã branca, que orbitam uma outra com período de 12,75 minutos. 2 estrelas orbitando uma outra com período de 12,75 minutos. E aqui está a intensidade contra o tempo, mostrando que tem eclipses. Quando uma passa na frente da outra, tem um eclipse. Quando a outra passa na frente da uma, tem outro eclipse. Então, são 2 estrelas orbitando e uma passa na frente da outra e ele mede, então, os eclipses. E o que o JJ, como ele é chamado, James, é o nome oficial, mas ele mesmo chama de JJ. O JJ, ele conseguiu medir que os eclipses estão ocorrendo cada vez mais cedo. Aqui está, então, abril de 2011, janeiro de 2012, abril de 2012, setembro de 2012 e janeiro de 2013. Se a relatividade geral não estivesse correta, o eclipse ocorreria sempre a cada 12,75 minutos. A
cada 12 minutos, uma estrela passa na frente da outra. Mas a relatividade geral diz que massas em movimento emitem ondas gravitacionais. Tá? Da mesma maneira que cargas em movimento emitem ondas eletromagnéticas, massas em movimento, pela relatividade geral, emitem ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais tiram energia do sistema e, portanto, as estrelas vão se aproximando e o eclipse vai ocorrendo cada vez mais cedo. É isso que o JJ mediu e aqui está a última medida dele até dezembro do ano passado, mostrando a linha vermelha aqui, o que a relatividade geral prediz para a antecipação do período, antecipação dos eclipses devido à emissão de ondas gravitacionais. Está essa linha vermelha aqui e os pontinhos mostrando o que ele mediu. Tá? E a precisão de 1/trilionésimo. Então a relatividade geral está correta a pelo menos 10 na menos 12, ou seja, 12 casas depois da vírgula. Então ela prediz um número, a gente mede com 12 casas depois da vírgula, na verdade são 14, porque é 0,9 até lá, mas ela está correta. E, então, quando uma massa está em movimento, ela emite ondas gravitacionais. O que são ondas gravitacionais? São deformações do espaço-tempo. Então, por exemplo, se eu meço a distância entre as duas barras, aquelas barras de 4 quilômetros que eu comecei a falar do LIGO, as barras se aproximam. Quanto que elas se aproximam? 10 na menos 22 vezes o tamanho da barra. É um número extremamente pequeno, por isso que levou 100 anos para ser medido diretamente em Terra. Esta medida que eu mostrei é uma medida indireta. As estrelas estão lá no céu e a gente está vendo que elas estão se aproximando pela emissão de ondas gravitacionais. A do LIGO foi as duas barras de 4 quilômetros se aproximaram. Quanto se aproximaram? 1 microsegundo, 1 microcentímetro. Tá? Muito pequenininho, e só foi possível medir pela interferência da luz. Mas, então a relatividade geral está correta, e vou mostrar mais um exemplo, que é o de uma estrela de nêutrons. Então, quando a estrela mais massiva termina de consumir o seu combustível, ela explode como supernova. Isso aqui é uma foto de uma supernova que foi observada pelos chineses no ano 1054. Então, a estrela explodiu como supernova. Este é o gás que ela emitiu naquela época. Tá? Eu tenho um problema de terminologia aqui, que ela foi observada no ano 1054, mas ela está a 6.000 anos-luz de distância. Então a luz saiu dela 6.000 anos antes do ano 1054. Então quando ela explodiu, foi no ano 1054 menos 6.000 anos. E a luz veio vindo e só chegou aqui no ano 1054. Então, eu quero falar de um pulsar. Tá? Isso aqui é uma série de fotos de um pulsar. Tá? Ali no meio está a estrela e dá para ver o efeito da estrela, do pulsar, no gás em volta dela. Mas o que eu quero falar mais para vocês, então, isso aqui é uma série de fotos, cada uma com 1 segundo. Tá? Então, vocês vejam que o objeto que está lá dentro fica brilhante, depois fica fraco, fica brilhante, depois fica fraco. Por que que nesta imagem aqui a gente não enxerga o pulsar pulsando? Porque ele pulsa mais rápido do que o olho humano consegue observar. Tá? Então, o olho humano só enxerga um quadro a cada 30 segundos. Para ser mais exato, os homens observam 30 quadros por segundo, as mulheres 60 quadros por segundo. Então as mulheres enxergam um pouco mais rápido e, portanto, mais cores do que os homens, mas nessa foto a gente não enxerga o pulsar pulsando, porque ele está piscando tão rápido que o meu olho não enxerga. Mas quando eu faço série de fotos,
assim eu enxergo. Entendeu? Faço a foto rápida para mostrar o pulsar. Então, em 1975, foi descoberto um pulsar, chamado pulsar de Rose-Taylor. Foram duas pessoas, uma chamada Rose e outra Taylor, que descobriram esse pulsar. São duas estrelas de nêutron orbitando uma outra com um período de 7,75 horas. Tá? Então, similar àquela dupla de anãs brancas que eu falei antes, que orbitam a cada 12 minutos, essas aqui orbitam a cada 7,75 horas. Mas para esse pulsar, como tem observações desde 1975 até agora, até dezembro de 2015, foi possível medir a emissão de ondas gravitacionais, que seriam aqui, se não tivesse a emissão de ondas gravitacionais, todos os pulsos deveriam ser sempre a mesma hora. Eles não são, eles estão diminuindo o período orbital, porque a estrela está perdendo energia. Tá? E para este caso, foi possível medir, então, 18 casas depois da vírgula. Tá? Eles ganharam o Prêmio Nobel em 1995 por essa medida, porque eles demonstraram que a relatividade geral está correta com 18 casas depois da vírgula. Então, se tiver errado, está lá no final. Tá? Não vai chegar, ninguém vai chegar a medir uma velocidade de 2 vezes a velocidade da luz, porque no máximo é 18 casas depois da vírgula que ela está errada. Se tiver errada, é 18 casas depois da vírgula. Então é 1, 0, 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 0. Pode estar lá no final, 18 casas depois da vírgula, que a relatividade geral pode estar errada. A gente ainda não mediu precisão melhor. Até onde a gente conseguiu medir, a relatividade geral está certa. E se ela for diferente, é uma pequena correção, não é um grande efeito. Mencionei, então, a observação do LIGO, né, em setembro de 2015, eles observaram pela primeira vez, então, a interferência da luz nos 2 braços de 4 km, mediram, então, esse pio, tá? Isso aqui em inglês é chamado chirp, em português é pio, igual passarinho pia, é um pio de passarinho, isso aqui que eles mediram, porque é um som extremamente rápido, e isso, nesse caso, era a colisão de 2 buracos negros, um de 34 massas solares e outro de 30 massas solares. Quando eles colidiram, houve essa emissão de ondas gravitacionais. A distância desses objetos é 1,3 bilhões de anos-luz. Portanto, esta colisão, durando menos do que 1 segundo, ocorreu há mais do que 1,3 bilhões de anos, e ela veio vindo, a perturbação pelo espaço, só foi detectada aqui no dia 14 de setembro. Tá? Então, os 2 buracos negros colidiram e a emissão das ondas gravitacionais, né, que afeta a distância entre os 2 braços, só foi medida aqui, foram 2 detectores, cada um com 4 quilômetros, tá? Um na Flórida, outro, esqueci o outro estado, do outro lado, um na Flórida, nos Estados Unidos, outro do outro lado, nos Estados Unidos, e com isso foi possível estimar de que direção do céu eles vieram. Aqui está a medida de 14 de setembro de 2015. Tá? Como só tem 2 instrumentos medindo, a gente não consegue saber exatamente de que direção ele veio. A gente sabe que veio desta direção. Isso aqui é o céu inteiro, está lá a Via Láctea. Tá? A gente sabe que os 2 buracos negros colidiram em algum lugar nessa direção, tá? Ocupando quase metade do céu. E em 26 de dezembro de 2015, os mesmos telescópios, ou detectores LIGO, mediram um segundo evento, tá? Agora com a colisão de um buraco negro de 8 massas solares e outro de 14 massas solares, e a incerteza na posição do céu é maior ainda em uma direção, mas na outra ela é bem determinada. Tá? Porque quando tiverem mais detectores, vai ser possível, então, tu faz um desenho desse tipo e outro perpendicular a ele, e tu localiza bem. Nesse momento, só tem uma direção de medida,
por isso só tem essa incerteza grande na distância. Bom, então, o resultado é, seja pelo eclipse do Sol, seja pela medida de anãs brancas, estrelas de nêutrons ou de buracos negros, a relatividade geral está correta, pelo menos com 18 casas depois da vírgula. Então, quando a gente faz uma foto, por exemplo, esta aqui é do quasar mais distante observado até hoje, tá? Quando a gente mede o avermelhamento gravitacional, ou seja, o efeito Doppler, indica que a distância deste quasar é 13,4 bilhões de anos-luz. Então, quanto tempo a luz levou para chegar até nós? 13,4 bilhões de anos. Como o universo tem 13,75 bilhões de anos, a luz daquele quasar saiu quando o universo tinha 400 milhões de anos. Então, o objetivo da palestra de hoje era dizer que o universo é finito, e ele é finito no tempo, tem uma idade, e como a relatividade geral está certa e nada pode viajar mais rápido do que a luz, nem a luz, ele tem um tamanho, e o tamanho do horizonte é exatamente a idade vezes a luz. Ele estava toda a matéria num ponto e ele explodiu 13,75 bilhões de anos atrás, e a luz vem viajando à velocidade da luz desde então. Então ele tem um tamanho e uma idade, e o último slide que eu quero mostrar é, atualmente, todas as medidas de idade, tá? Eu mencionei aquela publicada há 2 semanas, que é a mais precisa de todas, está aqui 13,75, mais ou menos 0,08, mas a gente tem outros métodos para medir a idade e todos indicam a mesma coisa. O universo tem somente 13 bilhões de anos e o tamanho do universo é 13 bilhões de anos-luz, que é só multiplicar a idade vezes a velocidade da luz, porque nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. E como o universo está se expandindo, ele está se expandindo para sempre, ele não vai colapsar, era uma teoria que existia até antes das medidas, mas as medidas indicam que ele não vai colapsar, ele vai continuar se expandindo para sempre. Obrigado. E aí, gostou do Simple Físico? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGS TV e escolher o programa que você quiser. Até a temporada 2017. Tchau!